a Suprema Corte americana já tem uma maioria, não sei se maioria indicada por ele, né? Mas pelo menos alinhada com ele, com o ideário mais reacionário, dos republicanos atualmente. Algumas das amarras que existiam, aparentemente, estão sendo... Os nós estão sendo desatados com muita facilidade. Christian, me salva aqui, nos salve. Maior democracia do mundo, autoproclamada e etc. Você bota fé nas instituições americanas para caso o Trump vença e caso ele perca também, né? Porque se ele perder, também vai precisar de instituição para segurar a onda ali de um levante, de uma coisa. Como é que você acha que vai rolar isso, hein? Olha, Flávia, eu não sou um grande fã, não. Eu acho das instituições norte-americanas, pelo menos nos dias de hoje. Eu acho muito engraçado porque o Brasil sempre se percebeu no mundo eurocêntrico, né, um mundo que tinha a Europa ou o Atlântico Norte como centro. Né, o resto do mundo era percebido como periferia. E durante muito tempo esse foi um mundo também que era um mundo colonial. Na Europa tinha impérios coloniais da África, na Ásia, você tinha a América do Sul, a América Latina meio que funcionava um pouco como quintal dos Estados Unidos. Nessa chave, o Brasil, se percebendo como um país periférico e atrasado, sempre achou que você tinha que, com alguma razão, que você tinha que tentar emular as instituições desses países mais desenvolvidos, que eram Inglaterra, França, Estados Unidos, a partir de um certo momento, muitos Estados Unidos, para você poder se desenvolver, para você poder se modernizar. E é exatamente esse mundo, o fim desse mundo, de alguma maneira, que se tornou, né, a Europa estagnada, decadente, surgimento, né, mudanças geopolíticas de porte, emergência da China, da Índia, o retorno da Rússia. O próprio Brasil, que não se percebe mais tão periférico e atrasado como se sentia até 20, 30 anos atrás, né? Eu diria desde Dom João VI. Né? Então é engraçado como é que ao mesmo tempo a gente vai mudando a forma de ver as instituições norte-americanas. As instituições norte-americanas, por si próprias, eram modelares e eram democráticas, ou podiam ser assim considerados até meados do século XX. Hoje em dia, visivelmente, você percebe que a impressão que você tem quando você vai aos Estados Unidos e você analisa as instituições é que aquilo é uma espécie de república velha onde não teve Revolução de 30, entendeu? O próprio sistema eleitoral americano é um negócio estranho. A eleição é indireta, que é um sistema que foi criado no final do século XVIII, muito popular nas repúblicas do século XIX, que era para você impedir que a multidão, que o povaréu influenciasse. Você tinha que ter um outro grau você escolhia, o votante escolhia o eleitor dele, o representante dele, para escolher presidente. Né? A Argentina era assim também, vários outros países republicanos presidencialistas eram assim. Né? A única república que eu conheço, que eu tenho memória de que esse sistema permanece, são os Estados Unidos. Né? Então é um sistema em que o povo não escolhe diretamente os presidentes da República. E não é só um colégio eleitoral, porque também, tirando 2 estados americanos, o Maine e o outro, cujo nome eu esqueci agora, dos 50, a representação no colégio eleitoral dos representantes de cada estado não é proporcional. Né? O sujeito que tem 51% dos votos leva todos os votos do Estado. Então, você tem uma grande distorção também na hora de escolher. Então, o que tem acontecido ultimamente, que muitos analistas têm destacado, é o fato de que o povo não elege mais, de alguma maneira, o presidente dos Estados Unidos por causa desse sistema. Né? A maioria do colégio eleitoral não corresponde necessariamente à maioria dos eleitores. Tá? Então, é um sistema que tem uma vocação oligárquica, na verdade. Né? No entanto, ele é insuscetível de ser reformado. Porque a Constituição americana sustenta que só pode mudar a Constituição se, uma vez aprovada a emenda da Constituição, essa alteração tem que ser aprovada pelos 50 estados americanos através de referendos. Então, na prática, é impossível você reformar a Constituição dos Estados Unidos do ponto de vista formal. E aí os Estados Unidos se habituaram ao quê? Aí eu cheguei na Suprema Corte. Se habituaram a que a Suprema Corte alterasse a interpretação da Constituição, modernizando-a com o tempo. É claro que agora, na Suprema Corte, com uma maioria conservadora e, em alguns casos, reacionária, a gente está vendo o retorno disso, né? Não é modernização, por assim dizer, mas assim, é um retorno a posições anteriores.
né, dessa interpretação da Constituição. Tem um constitucionalista norte-americano, acho que o Stephen Griffin, que não é do desenho animado, não, da família da pesada, é um outro constitucionalista, que diz o seguinte: a Constituição americana é aquilo que a Suprema Corte diz que é. Então, realmente, é para ficar de cabelo em pé, na medida em que a maioria da Suprema Corte parece estar comprometida com um projeto de interpretação da Constituição e de governo de um candidato que não tem um compromisso muito forte com a democracia americana, com as instituições americanas. E justamente a Suprema Corte, que é o órgão que deveria manter em vigência as regras do jogo, né? Então, eu não tenho essa admiração, para concluir, pelas instituições políticas americanas. É como se elas fossem resilientes quando existe um grande consenso democrático na sociedade americana. Tá? A partir do momento em que você não tem esse consenso, você vê a fragilidade dessas instituições. Isso é algo que também já foi reconhecido por analistas americanos, inclusive, né? O outro, o Levitsky, que toda hora está falando do Brasil, dizendo que as instituições brasileiras são melhores para resistir ao movimento autocrático do que as instituições norte-americanas. Lá não tem justiça eleitoral. Enfim, existe uma série de pontos cegos, nós, naquele sistema, que faz com que a gente fique aqui tentando analisar, explicar para o nosso espectador aqui, falando, eu me sinto explicando o sistema da República Velha no Brasil.